Vamos abrir a palavra no livro de Daniel, capítulo 1, e vamos fazer essa leitura. Eu estou usando a versão King James. Diz assim o texto: No terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, Nabu proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então o Eterno entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor nas terras de Shinhar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé e é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou de Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja a sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abnego, servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se contaminar impuro para consumir as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado do designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso desses 4 jovens, aprouve a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei.
E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Uma leitura um pouco extensa, mas oportuna para você entender o que nós vamos compartilhar hoje, e que o Senhor aplique a sua boa palavra ao coração de todo aquele que quer caminhar com Jesus e construir na base de cada dia uma espiritualidade sadia e consequente. Amém, irmãos? Que bom. Mais ou menos há uns 20 dias atrás, a minha filha Gabriela, que tem 12 anos de idade, foi vacinada contra HPV, na própria escola, inclusive, para a prevenção de doenças que são normalmente sexualmente transmissíveis. E no caso do vírus do HPV, há uma grande probabilidade da pessoa tendo essa infecção ter uma consequência de câncer de colo do útero, que é uma doença que em muitos casos se torna fatal. Pois bem, eu não sei se você acompanhou, mas foi notícia nos meios de comunicação que houve uma reação de grupos religiosos e sobretudo evangélicos, contrários a essa vacinação do governo, em função de que as crianças, porque a vacinação era para crianças que já estão entrando na adolescência, em função de que elas poderiam, por conta da vacina, desenvolver uma permissividade, ou imaginarem possibilidades que até então não estão dispersas, ou ainda que elas poderiam correr riscos em função de achar que, por conta da vacina, estavam imunes a todos os tipos de problemas. Um grande jornal de circulação no estado do Espírito Santo promoveu uma entrevista com algumas pessoas, e dentre elas havia uma mãe evangélica que dizia assim: eu não quero que a minha filha tome essa vacina, porque isso pode despertar uma atividade sexual antes da hora. E eu não quero que ela faça sexo antes do casamento, porque eu acredito que o melhor meio de prevenção contra doenças é a fidelidade e a abstinência sexual. Eu fiquei analisando essa declaração junto de outras tantas que eu julguei absurdas, descentradas, desencontradas, desconexas. E fiquei pensando, será que isso é só fundamentalismo religioso? Será que isso tem a ver com um desconhecimento, uma falta de entendimento de questões formais? Será que isso é um desenquadramento cultural? É um desalojamento da existência? Fiquei me questionando, e por que fiz isso? Porque eu tenho percebido que a religião é talvez o sistema de controle e punição mais perverso que existe na humanidade. A religião tranca as pessoas dentro de gaiolas. Ela desenvolve neuroses e casas de neuróticos e promove uma desqualificação e uma confusão no psiquismo. O Deus da religião é censor. O Deus das Escrituras é amor. E são coisas muito diferentes. Do ponto de vista do fenômeno sociológico, eu olho para algumas igrejas e elas me parecem muito com a caixa de Skinner, que é pai do behaviorismo radical, que faz parte da psicologia do comportamento. O que é que Skinner analisa nas suas teorias? Ele diz que fatores culturais atuam modificando o comportamento na relação funcional do indivíduo com
o ambiente. E como é que ele chegou a essas conclusões? Dentre outras coisas, ele pegou ratos de laboratório, colocou dentro de uma caixa, e nessa caixa ele produzia estímulos, e conforme esses estímulos aconteciam, ele ia gerando nos ratos condicionamentos. Pois bem, eu vejo muito isso na religião. Tem gente que virou rato de igreja, condicionado por regras, por mitos, por medos. Pessoas que o tempo todo me procuram para me perguntar sobre a legalidade ou não de fazerem certas coisas. Elas foram amestradas. Pastor, eu posso fumar? Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Pastor, eu posso colocar um piercing? Pastor, eu posso beber? Pastor, eu posso ir na boate? Você imagina que é você ficar sendo consultado a respeito dessas coisas? Pastor, eu posso transar? Como é que eu transo? Pastor, eu posso ir em determinado lugar? Pastor, eu posso conversar com determinada pessoa? Eu posso me sentar em determinado ambiente? Eu posso usar determinada roupa? Ora, o que isso revela? O que nós estamos fazendo nas igrejas? Que tipo de doutrina é essa que estão ensinando as pessoas? A oração de Jesus afirmava: Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. A salvação é um fenômeno espiritual e a santificação é um fenômeno existencial. Você é trocado de reino de forma espiritual, mas você não é sacado da vida. A mudança se dá de dentro para fora. Sobretudo uma mudança de valores na consciência. Eu queria essa manhã, à luz desse texto riquíssimo de Daniel, fazer uma análise sobre essa questão e gerar um paralelismo alegórico com alguns dos versículos aqui contidos, para que a gente reflita, e eu coloquei como título dessa mensagem, que nós somos livres de tudo, mas que devemos ser escravos da nossa consciência. Num abrir e fechar de olhos, o jovem hebreu que estava vivendo num reino, numa cultura, é transportado abruptamente e de forma violenta para um outro reino, para uma outra cultura. E o que é que ele tem a nos ensinar essa manhã? Mas eu não quero avançar sem convidar você ao momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós vivemos dias onde as pessoas parecem desenvolver uma espiritualidade domesticada, precisam de sanção e de censura, precisam de controles, precisam que lhe digam o que podem e o que não podem fazer. Nós vivemos dias onde a tua palavra tem sido utilizada de maneira tão perversa, tão distorcida. Vivemos dias de púlpitos esvaziados de uma sequidão de consciência. Vivemos dias de normatizações, de serializações, de pessoas algemadas a bancos de igrejas, escravizadas nas suas mentes e, consequentemente, nas suas ações, longe de experimentarem aquilo que nos fala a tua palavra, que nós fomos chamados para viver em liberdade. Essa manhã abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras, de tal forma, Senhor, que a compreendendo possamos materializar em atos de justiça no chão de cada dia. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, o livro de Daniel foi escrito cerca de 530 a.C., conforme os especialistas da crônica bíblica. E Daniel foi um profeta que viveu quase toda a sua vida como um estadista na corte de reis pagãos na Babilônia. A maior parte da narrativa do seu livro, que é um livro pequeno, que eu recomendo que você leia, foi debaixo do império do rei Nabucodonosor, o
segundo grande império babilônico, de um rei que realizou coisas extraordinárias, obras arquitetônicas impressionantes, dentre elas o famoso Jardim Suspenso da Babilônia, uma obra da engenharia que ele ofereceu para a esposa. Mas é difícil a gente ler um texto desse sem entender qual é o pano de fundo, e vocês já estão acostumados que eu nunca prego sem convidar você a entrar na cena, sem de alguma forma colocar você como espectador dentro da ambiência sobre a qual o texto está, para que as nossas percepções aumentem e a nossa interpretação possa ser melhor. Em 605, o rei Joaquim, que era rei de Judá, se viu diante da invasão babilônica, do cerco babilônico, que entrando em Jerusalém destruiu completamente a cidade, arrasou as muralhas, destruiu o templo, levou os utensílios da casa de Deus, conforme o texto, para serem colocados nos templos pagãos das divindades babilônicas, e eles mataram e saquearam, eles destruíram e colocaram fogo, e esse evento, ele é predito por muitos dos profetas, inclusive Amós, que nós pregamos a semana passada, como consequência do pecado e do descaso do povo. Dentre esses que estão assistindo essa tragédia, são testemunhas oculares desses fatos, está um jovem chamado Daniel, que era de uma família nobre da cidade de Jerusalém, e esse jovem, junto com alguns amigos, é subtraído daquele contexto ali de morte, de destruição, e é levado como um prisioneiro para a Babilônia, para servir ao rei. E a ordem que o rei deu para os seus oficiais foi o seguinte: olha, pegue esses jovens, que são jovens habilidosos, que são jovens talentosos, e eles só faziam o exílio nessas condições, são jovens de boa aparência, e você vai treiná-los, você vai prepará-los, eles vão fazer MBA em Babilônia, eles vão aprender tudo sobre Babilônia, eles vão aprender sobre a nossa cultura, eles vão aprender sobre os nossos costumes, eles vão aprender sobre a nossa história. Na Babilônia, aqueles que eram ensinados tinham que aprender matemática, tinham que aprender astronomia, tinham que aprender ciências, tinham que aprender história, tinham que aprender magia, sobre discernimento de mistérios, e eles foram ensinados em todas essas ciências, em todas essas cadeiras, porque, findo o prazo de 3 anos, eles seriam sabatinados pelo próprio Nabucodonosor, e aí se eles não passassem na prova, média 7, já viu, né? Qual seria o destino daqueles que não se tornassem aptos e habilitados para estarem junto ao rei. Pois bem, era costume dos povos da antiguidade, de alguns deles, efetuar esse tipo de dominação, aquela dominação em que você, apesar de destruir os símbolos, apesar de você arrasar aqueles objetos de culto, quando era de uma divindade oposta, para que se abatesse a moral do povo, eles permitiam que aquele remanescente pobre, miserável, enfermo, ficasse vivendo no mesmo lugar, mas levava o que havia de melhor da terra para o exílio. E os babilônicos faziam isso era muito comum. Agora, o que é muito curioso é que Daniel não só foi desafiado a mudar toda a sua cultura. Afinal de contas, ele é um jovem hebreu, crendo numa religião monoteísta, que tinha sido criado e aculturado num sistema totalmente diferente do sistema babilônico. E o desafio de Daniel não é só mudar a sua cultura, a sua visão de mundo, o seu entendimento da vida, os seus valores, e se adequar numa outra realidade, mas ele teve também o seu nome mudado. E a mudança de nome não é simplesmente algo do ponto de vista das formalidades cartoriais. Na antiguidade, o nome da pessoa carregava o significado da sua vida.
Você imagina na sua etapa de existência e alguém mudar o seu nome? Eu não queria que ninguém mudasse o meu nome. Aliás, diz que um dos grandes problemas dos casamentos civis é a mudança de nome. Muitas mulheres não querem mudar o nome. E há hoje muitas famílias constituídas onde o pai tem um nome, a mãe tem outro nome e o filho faz uma síntese dos dois. Ninguém quer mudar de nome. E Daniel sofreu essa violência, digamos assim, além das violências das quais ele foi testemunha. Ele está sendo convidado a esquecer o seu passado, a sua história, os seus valores. O nome Daniel, que significava Deus é o meu juiz, foi alterado para Beltesazar, que é Bel te proteja. Mas quem é Bel? Bel é a principal divindade babilônica, é um deus pagão. Ao invés de ter Deus como juiz da minha história e como testemunha da minha vida, agora eu vou ter uma divindade babilônica sobre a qual eu tenho que me submeter, porque ela vai proteger a minha vida. Era uma mudança radical. Era uma alteração dramática. Mas o curioso é que parece que Daniel lida com essa circunstância de uma maneira extraordinária. E é no trato de Daniel com essa situação que eu quero extrair alguns valores hoje. Porque Daniel se viu diante de oportunidades. Ele se viu diante de desafios e também diante de perigos. Ele tinha um prazo para conhecer aquelas sabedorias, ele tinha um prazo para se aculturar naquela nova vida, ele precisava ter um desempenho extraordinário, mas tudo aquilo lhe era estranho, tudo aquilo não lhe dizia respeito, aquela não era a sua terra, aquelas não eram pessoas do seu trato, aquela não era gente da sua gente, e agora até o seu nome está sendo alterado. Eu queria fazer um contraponto para que você entenda melhor quando eu chegar no cerne dessa mensagem. Você teve na sua vida, e eu espero que sim, um processo de conversão. E nesse processo de conversão, a coisa mais importante que deveria ter ocorrido é uma ressignificação da sua consciência. O grande propósito da mensagem do Evangelho é mudar a sua consciência, e a partir daí, os desdobramentos vão acontecer na sua vida. Mudar a consciência é o projeto do Evangelho, não amputar você das dinâmicas da vida. Gosto muito de um filósofo chamado Heidegger, pai do existencialismo. Heidegger diz assim que eu e você somos ser por fazer-se. Nós vamos nos construindo, nós vamos sendo tecidos pela vida. Paulo nos afirma algo semelhante quando ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Espiritualidade é um projeto que vai se construindo. E você só se constrói se você foi jogado no mundo. Você não se constrói sendo sacado da vida. Você não se constrói se alienando da cultura e da cosmovisão do seu tempo. Você não é chamado para ser um essênio num monte, para ter uma vida monástica. Pelo contrário, você é enviado para a vida. Vão e façam discípulos onde quer que vocês estejam. Esse é o propósito. O desafio que nós temos é olhar para Jesus e a partir de Jesus nós construirmos a nossa espiritualidade. Vendo que Jesus encarnou e procurando encarnar, vendo como Jesus agiu e tentando agir da mesma forma, discernindo quais são os valores que Jesus abraça e tentando abraçá-los também na nossa vida. Mas o grande problema da religião
é que ao invés dela resolver os problemas que as pessoas enfrentam no seu trato com a vida, ela potencializa esses problemas ainda mais. Sobretudo no cristianismo herdeiro do platonismo grego, que estabeleceu uma dicotomia entre reino superior e reino inferior, entre imagens, entre arquétipos e coisas materiais. E daí surgem conceitos como coisas de Deus e coisas do mundo. Nós enfrentamos conceitualmente uma dificuldade muito grande. Esse pensamento platônico entrou por Plotino, naquilo que se denominou na história de neoplatonismo, e foi muito defendido por Agostinho, bispo de Hipona. É importante que você entenda isso, para que você compreenda onde é que eu quero chegar. Na Idade Média, os monges, eles precisavam fazer votos de castidade, eles precisavam fazer votos de pobreza, eles precisavam fazer votos de obediência, e isso nada mais era do que a aplicação de um fenômeno grego chamado ataraxia, que é a morte de todos os sentimentos e de todas as sensações da carne, porque fazendo isso, você estava refutando tudo aquilo que dizia respeito ao mundo inferior. Com o tempo, esses pressupostos foram se desvirtuando completamente sobre esse manto de uma pseudo-espiritualidade. E aí você tem conceitos como arte sacra e arte profana. É disso que nasceu música profana e música cristã, e pior agora, música gospel. É disso que surgiu jejuar e orar como atividades espirituais e, por exemplo, você se divertir, você se exercitar como coisas mundanas. Agora imagina isso no caldo da religião, temperado pelo fanatismo, adubado pelas distorções do exame desqualificado da Escritura sendo oferecido às pessoas. O que é que isso produz? Isso produz uma desculturalização total. Isso produz seres completamente sacados da vida. Isso produz pessoas completamente alienadas e fora da realidade. Isso produz uma multidão de gente seguindo uma cartilha de regras, imaginando que Deus está se alegrando com a sua vida. No fundo, isso produziu uma religião doente, que nada mais faz do que gerar gente doente. E eu quero agora voltar ao texto de Daniel e quero lhe revelar 3 aspectos desse texto que podem lhe ajudar significativamente a produzir, a desenvolver, a construir, você que é ser por fazer-se, uma espiritualidade que lhe torne livre de todas as coisas e apenas escravo da sua própria consciência no Evangelho e em Deus. A grande pergunta que fica é: como é que eu posso desenvolver essa espiritualidade? Como é que eu posso, convivendo com uma igreja tão neurótica e tão doente, suportar as suas idiosincrasias e ainda assim experimentar uma relação com Deus significativa, cheia de graça e de ternura, que me faça viver uma existência leve, porque não dá mais para a gente carregar pesos além dos que a gente já está carregando. 3 lições muito simples, que podem lhe ajudar, a partir daquilo que nós já entendemos de Daniel essa manhã, a viver um projeto de espiritualidade totalmente novo. Primeiro, se você quiser acompanhar, você já sabe, eu extraio tudo do texto. Eu quero lhe dizer que quem tem no Evangelho a base da consciência, repagina a cognição e decide o que é próprio para o ser. Verso de número 8, veja aí o que ele diz. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Daniel está na corte de Nabucodonosor,
Ele está debaixo daquele sistema e daquela cultura. Ele está vivendo no palácio do rei, que tem normas, que tem observâncias e que tem valores. E ele estava sujeito a uma rotina e ele tinha desafios a cumprir. Daniel está na corte de Nabucodonosor, mas Daniel não é da corte de Nabucodonosor. Agora, o mais curioso é que essa decisão de se abster dessa comida real, talvez ele imaginasse que aqueles alimentos todos eram sacrificados e consagrados ao ídolo pagão, Bel. E talvez a sua decisão seja por conta disso. Mas o curioso é que essa decisão de se abster não é uma decisão de Deus, é uma decisão de Daniel. Não é Deus que diz para Daniel: olha, não coma disso, que se você comer disso, você vai ficar contaminado. Olha, não toca nesse negócio, se você tocar nisso aí, vai ter uma maldição hereditária, e 15 gerações para frente, suas estão todas desgraçadas. Você tem que fazer culto interior, você vai ter que ir para a campanha de libertação, você vai ter que ir em culto de desencapetamento total, porque senão você está desgraçado. Não, a decisão de não tocar naquilo é uma decisão de Daniel, não é uma decisão de Deus, é a consciência que Daniel carrega que o leva a estabelecer esse ponto de corte. Mas ele está naquela cultura, ele não pode sair daquela casa, ele não pode deixar aquele mundo. Ele tenta criar uma situação intermediária. E o que é que eu quero refletir com você? Olha, eu quero refletir com você que o alimento, nesse caso aqui, é só uma arquetipia. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser uma roupa que ele não quer usar. Poderia ser um lugar que ele não quer ir. Poderia ser uma prática que ele não quer executar. Mas isso é uma liberdade que Daniel carrega. Isso é uma escolha que Daniel faz. E eu quero lhe dizer que aquele que traz o evangelho na consciência, ele decide aquilo que é próprio para o ser, aquilo que é conveniente e aquilo que é oportuno. Ora, lá na frente, quando a gente chega nos evangelhos, a gente vai vendo Jesus dizendo assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai do coração. Ora, talvez se Daniel soubesse dessa verdade e vivesse conforme essa consciência, ele tivesse experimentado os cozidos das mesas da Babilônia. Eu mesmo, se estivesse na Babilônia, ia comer de tudo. Porque eu não ia deixar de comer porque foi sacrificado ao ídolo. Ora, foi sacrificado ao ídolo, eu dou ação de graças, e com a minha ação de graças, tudo que estava contaminado ou impregnado pelo ídolo, agora se torna abençoado pelo Senhor, ponto final. Mas do ponto de vista de Daniel, aquela era a consciência que ele carregava, e Deus respeitava a consciência que Daniel carregava, não lhe impondo nenhum peso e não lhe prescrevendo nada, além daquilo que ele próprio já entendia e já carregava como verdade no coração. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, você que está me ouvindo aí? Olha como é diferente. Quando João diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos escravizará. É isso, gente? Mas não é isso que nós estamos vivendo. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não pise aqui, não diga aquilo, não olhe para aquilo, não toque naquilo. E o sujeito vai ficando louco, e é uma fé que vai tornando você neurótico. E como é algo feito em nome da divindade, aí o sujeito aceita tudo. E não questiona nada, porque se você questionar alguma coisa, você está tocando no ungido de Deus. Ora, meu irmão, você é tão ungido de Deus quanto eu. Deus não tem ungidões. O único ungido de Deus é Jesus. Ungido é o enviado. E todos nós somos filhos do Senhor, mediante o poder que Ele nos deu na sua ressurreição. Todos somos sacerdotes, não existe essa categoria, mas nós nos tornamos agora gente domesticada. Ratos de esquina dentro da caixa da igreja, sendo manipulada por coisa maluca. E quem tem coragem de vir no púlpito e dizer a verdade? Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, ele trata de forma tão explícita dessa questão. Que pena que a gente não lê a Bíblia. Mas Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: olha,
Ninguém escravize vocês por causa de comida, por causa de bebida, por causa de festas, por causa da celebração das luas, porque esses eram costumes da religião de Israel. Ninguém diga para você, não pegue nisso, não toque naquilo, pretextando humildade, como se isso tivesse alguma eficiência contra os impulsos da carne. Aí Paulo diz, meus irmãos, não voltem a esses rudimentos, não entrem nessas tolices, não abracem essas infantilidades, isso ainda é a infância da fé. Cristo está vos chamando para que vocês tenham liberdade a partir da consciência que constrói uma nova cognição, uma nova forma de entender e de viver a vida. E pastor, o que é que eu devo fazer? Você deve fazer tudo que Jesus fez. E o que é que eu não devo fazer? Você não deve fazer nada que Jesus não fez. A sua referência é Jesus. Eu gosto muito de Paulo. Eu gosto muito de João. Eu gosto muito de Pedro. Eu gosto muito de Tiago. Eu gosto muito de Lucas. Mas eu gosto mais de Jesus. E Jesus é a minha referência. Olhe para Jesus e você vai viver conforme o propósito de Deus. Porque Jesus disse para Filipe, quando ele pediu, me mostra o Pai. Me revela o coração do Pai. Me diz o que é que o Pai quer, o que é que Ele espera de mim. E aí Filipe ouviu de Jesus, mas Filipe, você acha que eu estou aqui fazendo o quê? Eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai quer, eu faço. Tudo que Ele espera que vocês façam, eu faço para mostrar como deve ser feito. Toda a expectativa de Deus a respeito de um caminhar sadio, equilibrado, consequente, misericordioso, gracioso, provocante, instigante, revelador, está em mim. Olha para mim, Filipe, que você vai entender tudo. Faça como eu fiz, Filipe, que você vai fazer tudo o que deve ser feito. Ah, pastor, e as doutrinas? Sim, as doutrinas são importantes, elas são um suporte, mas elas precisam de interpretação. Porque senão vocês, mulheres, vão todas ter que usar véu aqui dentro da igreja. Porque Paulo falou lá na carta aos Coríntios, que não permitia que as mulheres ensinassem na igreja, e também não permitia que elas entrassem na igreja sem véu. Mas por que Paulo disse isso? Ah, e tem toda uma questão cultural envolvida, das prostitutas cultuais de Corinto, de como elas se misturavam entre as mulheres que tinham o evangelho no coração e na consciência, e que para diferenciar, então, aquele procedimento era necessário. Mas você, sem conhecer essas ambiências do texto, vai começar a usar véu. Ou então você vai começar a ser tão seletivo que você vai olhar para a Bíblia e vai começar a entrar em conflito. Porque as doutrinas vão começar a lhe pesar na consciência. Quer resolver isso de forma simples e objetiva? Olhe para Jesus. A questão de Daniel é uma questão que ele carrega na sua própria consciência, é conforme o seu entendimento. Deus não aviltou isso. Deus não estuprou a consciência de Daniel para que ele fizesse aquilo que era impróprio e que era impossível de ser feito. Mas o próprio Daniel carregou no seu coração o desejo de dizer, eu não quero comer essa comida. Alguém me perguntou recentemente, pastor, o senhor come sarapatel? Eu como, eu gosto muito de sarapatel. E galinha cabidela, oh aleluia, como é uma bênção comer galinha cabidela. Mas tem sangue, eu digo, tem sangue, e sangue é uma bênção. Ah, mas a Bíblia diz para não comer sangue, mas Jesus disse que tudo que era comido com ações de graças, Ele abençoava, então eu como também. Acabou-se. Porque em Jesus você não vê nenhuma preocupação neurótica com os alimentos, que era uma questão das práticas da religião de Israel, ainda guardando aqueles costumes de Levítico, que foi dado no meio de uma circunstância de um povo que está transitando no deserto e não pode comer qualquer coisa, porque você vai comer comida remosa que vai provocar infecção, e uma infecção pode matar todo mundo. Mas Deus adora a gordura, diz lá no Velho Testamento, aleluia, picanha então é uma benção, e Deus adora, vê se Deus mandou queimar a oferta de alface, tomate, coentro,
Ele diz, não, bota um novilho gordo, que quando aquele cheiro sobe aqui no céu, todo mundo diz aleluia. É conforme a consciência, e a consciência se forma a partir do evangelho. É simples assim, por que vocês complicam tanto? Daniel disse, eu não quero comer, eu acho que essa comida é sacrificada a ídolo. Eu não quero me envolver, a minha consciência, e Deus respeitou isso, mas Deus não determinou isso. E a determinação de Daniel, e a sua escolha, e a sua consciência, é conforme a sua leitura de mundo do seu tempo. Porque se fosse no tempo de Paulo, ele comeria tudo e não teria nenhum problema de consciência. Porque ele saberia de forma muito clara que o evangelho o libertaria de todas essas coisas. Segundo lugar, se você quer construir um projeto de espiritualidade sadia, segundo lugar, eu quero lhe dizer que é na dinâmica da vida, a partir da sua matriz de valores, que você deve estabelecer quais comportamentos você deve assumir. Veja aí o verso de número 12. Diz assim: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. O oficial chegou para Daniel e disse, vem cá, você não vai querer comer a comida do reino, não? Não, não quero não. Mas vai ter bobó de camarão, cara, você não vai querer comer bobó? Não, não quero comer bobó. Mas vai ter vatapá também, você não quer vatapá? Não, não quero, não gosto muito. Mas olha, tem um problema, é que está estabelecido aqui qual é a rotina que você tem que fazer. E se você não comer isso, e você vier a adoecer, e se você não comendo isso, e os seus amigos, e você vier a enfraquecer, eu vou ser culpado disso. E eu sendo culpado disso, o rei vai mandar cortar a minha cabeça. E aí, Daniel, diante da situação, olhando para as circunstâncias, entendendo que está na Babilônia e não mais em Jerusalém, percebendo o significado e o contexto de mundo no qual agora ele está mergulhado, sabendo que está sujeito às ordens do rei, ele diz, olha, eu vou te fazer uma proposta. Ele tentou, porque podia dar certo, podia dar errado. Mas ele agiu com artimanha e com inteligência naquela situação. Se vou te fazer uma proposta. A gente fica sem comer 10 dias, fica só comendo folha, legumes, comida light, requeijão, tudo coisa, pão de centeio. E vocês ficam aí comendo as especiarias do rei. Depois de 10 dias, vocês avaliam. Se a gente estiver debilitado, se a gente estiver detonado, se alguém ficar gripado, aí você vai decidir como é que a coisa deve funcionar. Mas se não, aí você vai permitir que a gente fique se alimentando daquilo que a gente deseja comer. Qual era a convicção de Daniel? A convicção de Daniel é que, agindo daquela forma, Deus haveria de o abençoar. Ora, existe alguma prescrição de que Deus abençoa quem come legume e não come as especiarias de Babilônia? Não. Deus havia em algum momento se comprometido em abençoar Daniel se ele se abstivesse das comidas de Babilônia? Não. Essa era uma convicção de Daniel. Diante das situações e das dinâmicas que a vida se apresentaram, foi esse comportamento que ele entendeu que deveria assumir. Mas isso é uma convicção, isso é uma decisão de Daniel, mediante os fluxos da vida que estavam aparentes diante dos seus olhos. E aí o que ele fez? Ele fez essa proposta. E aí no verso de número 15, diz que depois de 10 dias, o oficial foi avaliar. E eles estavam muito melhores do que o pessoal que estava comendo linguiça, que estava comendo churrasco, que estava comendo gordura. Eu reconheço que essas coisas fazem mal ao corpo. Daniel nem sabia disso, mas já estava vivendo uma vida light. Entendeu? Já estava na dieta, sendo natureba, que ele disse o negócio aí por aqui.
Mas essa é uma decisão de Daniel. O que é que a gente aprende com isso? É que os valores que a gente carrega, eles permitem que a gente olhe para a vida numa outra perspectiva. A gente olha para as circunstâncias não como escravo das circunstâncias, mas como tendo controle sobre aquilo que as circunstâncias demandam de nós. Você não precisa ficar perguntando: eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Porque isso é uma coisa que escraviza e que enlouquece qualquer pessoa, e você vai se tornar alguém insuportável. E conviver com você vai ser conviver com um censor o tempo todo. Porque você critica todo mundo, porque você aponta tudo, porque você não dá liberdade a ninguém em fazer o que quer. Porque para você todo mundo tem que se enquadrar na sua cartilha e ser conforme o seu estereótipo daquilo que você entendeu que é. Mas isso é o que você entendeu. Não é o que eu entendo e não era o que Daniel entendia. E Deus respeita o que cada um carrega como consciência, porque isso é expressão de amor e devoção a Deus. Por isso que o texto diz: olha, um crê que deve comer, o outro crê que não deve comer. Isso é um problema da consciência de cada um, conforme cada um enxerga e olha para a vida. E não é para você ficar legislando sobre as escolhas e as decisões do outro. Eu olho para as dinâmicas de cada dia e, conforme a minha matriz de valores, o que melhor se adequa à situação é aquilo que eu vou fazer. Agora, eu preciso ter essa matriz de valores povoada. E óbvio que ela não pode ser a mesma matriz de antes. Por isso que a proposta do Evangelho de transportar você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, conforme Colossenses, capítulo 1, é muito mais uma transposição de consciência do que uma transposição física. Meu amigo, Deus não tirou você e botou você numa aldeia de crente, não. Lá no sopé da montanha, não. Você não foi desafiado a sair da sua cidade e viver um projeto de espiritualidade do deserto, não. Pelo contrário, se você tirar o sal do mundo, a comida fica sem sabor, mas o desafio, a perspectiva do Evangelho é: se misture com todo mundo, porque vocês vão salgar a comida, vocês vão dar sabor. As pessoas vão olhar para você e vão ver: poxa, que bacana, eu queria viver igual ela vive. Eu queria ser igual ela é. Eu queria que meu casamento fosse como o casamento dele. Eu queria que meus filhos fossem criados dessa forma. Eu queria saber me divertir dessa maneira. Eu queria estabelecer limites e ser conforme a minha consciência, como ele faz. Mas o que as pessoas dizem dos cristãos? Deus me livre de ser crente. Povo bitolado, povo neurotizado, povo adoecido. E aí você ainda diz assim: glória a Deus que eu sou assim. Glória a Deus nada, meu irmão. Deus não está sendo glorificado com isso. Deus está sendo blasfemado com isso. Você se tornou escândalo com isso. Porque você encarnou uma espiritualidade que nada tem a ver com Jesus, nem com o Evangelho. Você imagina que tem a ver, mas continua tendo a ver com Plotino e com Platão, com o mundo espiritual e com o mundo natural, com a ataraxia grega. Mas isso não é Evangelho, é estoicismo. Ah, como eu queria que vocês compreendessem isso. Como eu queria ter tempo para mergulhar profundo num estudo como esse. Mas aqui já começa um lampejo de consciência. E como é que eu me adequo às situações? Olha, com sabedoria e conforme a sua matriz de valores. Foi isso que Daniel fez. Ele olhou para a situação e disse: o que é que eu faço agora? Porque a minha consciência é essa. E o que é que eu faço? Eu vou fazer uma proposta, eu vou tentar aqui um arranjo. Porque ele cria que fazendo dessa maneira, Deus seria com ele. E Deus o abençoou. Olha que coisa linda. Deus não determinou nada, mas Deus viu o coração de Daniel. E o coração de Daniel era um coração puro. O desejo de Daniel era um desejo legítimo. A sua motivação não era pessoal, a sua motivação era agradar ao Senhor. E aí o Senhor disse: eu vou turbinar essa alface, vou turbinar esse tomate, eu vou turbinar essa cenoura, e esse cara vai comer, vai ficar mais forte que todo mundo. Eu vou botar o espinafre do papai aí, ele vai detonar. E foi isso que aconteceu. Ah, pastor, eu adoro tomar uma cerveja. Eu também, graças a Deus. Mas na minha casa, meu pai é alcoólatra, então não tome.
Por quê? Porque eu não posso não, por amor ao seu pai que é alcoólatra. Mas eu não vou tomar nunca, não tome nunca. Porque se por causa da sua cerveja, seu pai se estimula a beber, então não tome nunca. Seja abstêmico por amor ao reino de Deus. É simples assim. Não é porque nada lhe impõe. Não é porque Deus está estrangulando você para fazer isso. Não é porque beber é pecado. É porque a sua consciência, conforme o Evangelho, o seu amor pelo outro, lhe leva a tomar decisões que implicam para você no seu contexto de vida. Portanto, não encha o meu saco quando eu estiver lá no Barreal tomando minha cerveja na sexta-feira, porque eu gosto. E eu não fico constrangido de nada, apesar de que vez ou outra cheio de um crente chato e diz, o senhor bebendo, pastor, eu digo, eu não quero ser melhor do que Jesus, não. O meu senhor bebia e eu bebo também. Não tem nenhum maldizente aqui na minha mesa, nenhum fariseu. O fariseu que tem está aí fora, é você. Por favor, entenda que é simples desse jeito. Ah, pastor, eu fui chamado para trabalhar numa empresa, mas essa empresa, ela produz cigarro. E o cigarro mata milhões de pessoas. Ah, é? Que coisa, hein, rapaz? Realmente, você não deve trabalhar na Souza Cruz, não, porque ele vai provocar um bocado de viciado. Aí você trabalha na Coca-Cola, que produz um bocado de viciado também, do mesmo jeito. Mas como é um vício socialmente aceito e não carrega a pecha da espiritualidade perversa dos evangélicos, aí você pode. Olha como a nossa consciência é pobre, é doente, é infantil. Ah, pastor, eu posso namorar com fulano? Ele não é crente não, pastor. Eu digo, e daí? Quanto namoro de crente eu vejo dentro da igreja com gente perversa? Crente que anda com a Bíblia debaixo do braço e o coração é amargurado e a consciência está transgredida. Você pensa que o reino de Deus é o quê? Esse quintal da igreja? A Bíblia diz que aquele que carrega o amor de Deus no coração santifica qualquer um com o qual ele se relacione. Você vai ter dificuldade? É óbvio que vai. Você tem uma consciência, o outro tem outra. Você tem um estilo de vida, o outro tem outro. Você carrega valores, o outro carrega outros valores. Mas não venha me dizer que é Deus quem está impedindo você, quem está lhe impedindo é a igreja. E a igreja lhe impede porque você se sujeita a essas normatizações idiotas. E desculpe dizer, mas me traga uma Bíblia e eu sento com você e eu lhe mostro o que é e o que não é. O que foi e o que não foi. Ah, pastor, eu devo permitir que meu filho participe disso ou participe daquilo. Ah, tem um grito de carnaval na escola. No dia do grito de carnaval, meus meninos não vão para a escola. Por quê? Porque eu não quero que eles brinquem em carnaval. Ah, grande coisa. Quando ele tiver 15 anos, ele vai para onde ele quiser. Quando tiver 18, ele faz o que ele quiser. Você acha que é proibindo ele de ir lá na festinha que os amiguinhos todos estão brincando, que você vai fazer isso? É não. É muito melhor você parar de dar grito na mãe dentro de casa, de dizer para ele, de dizer no telefone que você não está quando você está, de você não permitir que o oficial de justiça bata na sua porta para tomar aquela TV que você comprou e não pagou, do que você impedir o menino de participar lá do grito de carnaval da escola. Ah, se o meu problema fosse esse, meu irmão. O meu problema na minha filha é gerar consciência no coração, consciência que desce, que se materializa e que habita esses interiores desprovidos às vezes de luz. É por isso que eu fui para o show de Demi Lovato, estava lá, com ela. Ela estava debaixo dos meus olhos, dizendo, ó filha, isso aqui é legal, agora isso aqui não é legal não, a menina está embriagada, está drogada, está vendo, ela perdeu o show, ó, ficou 5 horas na fila e está ali agora, babando. Estava lá. Porque a minha proposta não é sair do mundo. A minha proposta é ressignificar a vida através do meu proceder. A questão não é de pode ou de não pode. A questão é de deve ou não deve. O que é que Paulo diz em Coríntios? Todas as coisas são lícitas. Coríntios 10, se não me engano. 1 Coríntios 10. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar escravizar por nenhuma delas. Olha a consciência de Paulo. Olha que espiritualidade alçada a um platô muito mais excelente. Tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. E agora que eu tenho a capacidade de olhar, discernir, entender, fazer escolhas e tomar meu próprio caminho com o Senhor, eu não quero mais viver escravo, não. Quando ele escreve para Timóteo, lá no capítulo 1 da primeira carta, ele diz assim: Timóteo, mantenha a sua fé e mantenha também uma boa consciência. Aí ele diz assim: porque alguns, negligenciando a boa consciência, naufragaram na fé. Olha, como Paulo é de outro naipe. Mantenha a fé, mas não perca a boa consciência, não tire os olhos da vida. Está lá Daniel, submetido a uma cultura estranha, cheia de coisas que são ofensivas e repugnantes à sua alma, mas ele tenta negociar com as circunstâncias. Olha, eu não quero comer isso, mas você faz um teste, faz uma avaliação. Ele lidou com os fatos, ele não disse: olha, me mata, pode me matar porque eu não vou comer esse negócio. Não foi isso. O teólogo suíço Calbart diz uma frase que eu acho extraordinária. Ele diz assim: saia todo dia de casa com uma Bíblia na mão e um jornal na outra. Ah, se os cristãos entendessem isso. Saia todo dia de casa com a Bíblia na mão, para você ter os princípios e os valores que vão lhe ajudar a se posicionar diante da vida. Mas você está no mundo e, portanto, você precisa do jornal para saber o que está acontecendo e como é que você vai se posicionar. Por isso o Heidegger diz: nós somos ser por fazer-se. Nós vamos aprendendo na vida com a vida. Você não é um rato na caixa de Skinner, sendo moldado pelos estímulos do pastor e dos líderes. E o cara dizendo o que você faz, o que você não faz, o que você pode, o que você não pode, condicionando a sua mente e tornando você um escravo da religião. Aí sabe o que acontece? O cara vai, chega no limite, porque isso tem um limite. Até a idiotice tem limite. Aí quando chega no limite ele estoura e nunca mais quer saber de igreja. Aí diz que é Deus, que Deus é doido, que Deus não existe. Por quê? Você não teve nunca uma experiência com Deus, meu irmão. Você teve uma experiência com a religião. Você teve uma experiência com a sua denominação, mas você nunca teve experiência com Deus. Porque Deus não avilta. Deus não interfere, apesar de interpelar, segundo uma frase extraordinária de Kivitz recentemente. Terceiro e último lugar. Eu quero lhe dizer que é a própria existência que balizará se a forma como eu abracei a vida produzirá desdobramentos de paz e bem. Veja aí verso de número 20. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Olha, que coisa. Depois de 3 anos estudando cultura babilônica, matemática, astronomia, ciência, arquitetura, história, magia, Daniel sabia tudo. Ele era o cara. Ele e os seus amigos. Ele se esmerou para ser o melhor. Não ficou orando: ah, Deus, eu quero ser o melhor. 3 vezes orando por dia, porque ele tinha esse costume: ah, Deus, eu quero ser o melhor. Não, ele se esforçou. Foi a luta. Ele meteu a mão no arado. Estudou. Se preparou. Se qualificou. Se dispôs. E aí, no momento de ser avaliado, quando o rei traz a moçada aí que eu quero ver, ele e os seus amigos tinham 10 vezes mais capacidade do que os outros, porque Deus os honrou. Eu acredito nisso. Daniel manteve a sua convicção e a sua fé inabalável. Os princípios que ele havia abraçado para a vida eram inamovíveis. E a própria vida revelou se aquilo que ele havia planejado e projetado e encarnado no chão de cada dia era de fato aquilo que alegrava o coração de Deus.
É simples assim. Você quer saber se você está andando com Deus? Olhe para a sua vida. Se está tudo desencontrado, talvez tenha alguma coisa errada. Se a sua vida financeira é uma bagunça, talvez tenha alguma coisa errada. Se o seu casamento é uma fachada, você vê na igreja de mão dada sorrindo, mas você vai para casa se comendo dentro do carro, se seus filhos são testemunhas de uma ambiência doente, neurótica, agressiva, ofensiva, talvez alguma coisa esteja errada. Se na sua profissão você não é benquisto, você não é reconhecido, você não vai progredindo, você não vai ocupando novos espaços e oportunidades, talvez tenha alguma coisa errada. Ah, pastor, mas eu participo de movimento, de encontro, de seminário, eu vou para tudo. Talvez você esteja aí menos para isso e mais para congresso de requalificação profissional. Talvez você esteja fazer alguns cursos de atualização, uma pós. Venha para quarta-feira estudar Atos, mas vá também se qualificar e aprender uma língua. Porque Daniel se preparou. Daniel se esmerou. Ele só tinha uma oportunidade. Ele ia estar diante do rei Nabucodonosor, ele só tinha aquela chance, e ele se agarrou com aquela chance, e ele disse, eu vou meter os peitos aqui, e Deus vai me abençoar, e eu vou ser o melhor. É por isso que eu tenho pavor de fazer porcaria para Deus. Eu tenho pavor. Eu tenho pavor de construir um negócio meia boca, de comprar um equipamento mediano, de passar 5 minutos com a escritura. Eu tenho pavor de qualquer coisa para Deus que não seja o melhor. Sabe por quê? Porque eu profissionalmente nunca fiz porcaria. Quando eu desenvolvi o produto de governo que eu desenvolvi para compras públicas, eu botei no segundo melhor estado do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Quando eu fiz o privado, eu botei numa das maiores empresas do país, que foi a Procter & Gamble. Eu nunca fiz porcaria. Eu não me permito profissionalmente ir para uma apresentação, para uma reunião comercial, para sentar numa mesa de negócio desqualificado. Eu nunca permiti isso, por isso que eu sou respeitado. E no que eu faço eu sou bom. Eu não sou talvez o melhor, mas eu estou entre os melhores. Mas nós aceitamos ser medíocres para Deus. Nós aceitamos sequer ler os evangelhos. É uma vergonha a gente com 2, 3 anos de igreja que nunca leu o Novo Testamento. Sendo manipulado por gente perversa, jogado de um lado para o outro, feito bola, sendo empurrado em denominações malucas, vivendo em casa de neuróticos, estragando, destruindo a vida, de coisas que Deus nunca pediu que fosse feito daquela maneira. E quem é que atesta se eu vou ser bem sucedido naquilo que eu faço? É a vida, meu amigo. É a vida que revela quem cada um é, e o que cada um fez e como cada um escolheu. É aí onde se vê a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto, não é isso que a Bíblia diz? É a própria vida que invalida. E quando chamaram Daniel, ele disse, olha, agora vamos ver se você vai ser sabatinado. Ele disse, manda, porque dessa turma aqui todinha eu sou o melhor. Ninguém é melhor do que eu, não. Eu sou o cara. E se você for ler o livro de Daniel, você vai ver que o rei teve um sonho que revelava os estágios pelos quais alguns impérios da terra iriam passar, inclusive o seu próprio, e submeteu esse sonho aos adivinhos, aos místicos e aos magos da Babilônia, e ninguém conseguiu interpretar. Sabe quem interpretou? Daniel. Porque Deus revelou a ele a interpretação do sonho do rei. E a própria vida foi quem exaltou Daniel, a partir das escolhas que ele fez e a partir da consciência que ele carregava, e ele se tornou o cara. Deus lhe honrou, porque a vida se harmoniza quando a gente anda com o Senhor. Paulo diz que a paz é o árbitro na nossa consciência. Você quer saber se é uma coisa de Deus? Submeta a sua consciência e veja se ela está em paz. Ah, mas o pastor disse que não é assim, mas o pastor não é Deus. Ah, mas a minha igreja diz que é assim, mas a sua igreja não é Deus. Olhe para Jesus. Porque a existência valida se aquilo que você abraçou vai produzir paz e vai produzir bem. Mas pastor, como é que eu vou saber? Vai saber, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Olha, eu estou fazendo tudo certo, mas as coisas estão dando errado. Tá, não.
Está dando errado segundo a sua perspectiva, mas na perspectiva de Deus está dando certo. E lá na frente, você vai entender qual é o propósito. Se você continuar andando conforme os seus caminhos e vivendo debaixo dos seus princípios. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer andar? Você quer saber onde está pisando? Você quer saber o que fazer? Pegue a Escritura, olhe para Jesus. E você não vai cair em nenhum buraco. E você não vai ser tomado de sobreaviso. O salmista diz: os montes e os outeiros se alegrarão e celebrarão a minha vida. Sabe o que é isso? A vida vai se harmonizando. O sujeito está com a vida toda escangalhada. Está com a vida toda desmantelada. Aí ele começa a viver os princípios, os valores do Evangelho. Permite que a consciência seja povoada com aquilo que de fato pertence ao reino de Deus, uma nova matriz. Aí ele começa a enxergar as coisas de forma diferente. Aí ele vai vendo: olha, isso aqui não é prioridade não, isso é supérfluo, olha, isso aqui só traz confusão, olha, essa escolha que eu fiz aqui foi terrível, vou começar a mudar, repaginar, vou alterar as prioridades, vou colocar na minha mesa quem contribui, quem acrescenta, gente sadia, gente boa de Deus. Eu não quero mais essas amizades aqui, eu não quero mais, sabe, estar com quem está me influenciando negativamente. E aí ele vai reconstruindo, rearrumando. E aí os montes e os outeiros vão se alegrando e vão celebrando. Sabe por quê? Porque a vida vai se harmonizando. As coisas vão entrando nos eixos. Você está com a sua vida toda desencontrada, meu irmão, talvez seja a hora de você rever. Seu casamento está todo arrebentado, meu irmão, talvez esteja na hora de você rever. Você está com a sua vida financeira toda escangalhada, meu irmão, talvez esteja na hora de você rever. Você está com a sua vida profissional toda travancada, meu irmão, talvez esteja na hora de você rever. Mas pastor, eu oro, dou o dízimo, vou na reunião, participo do movimento, e daí, meu irmão? Você acha que Deus está impressionado com você? Você acha que por causa disso Deus está conversando com o diabo dizendo: ó, está vendo lá meu servo, é uma benção. Igual ele fez com Jó. Ele fez com Jó porque Jó era uma benção, meu irmão. Mesmo. Mas e aí? Davi diz no final do Salmo 23, certamente a misericórdia me acompanhará todos os dias da minha vida e habitarei seguro na casa do Senhor para todo sempre. Ah, que coisa extraordinária, meu irmão, essa é a minha oração todo dia. Pastor, o que é que o senhor quer? Eu quero só que a misericórdia me acompanhe para que um dia eu possa habitar seguro na casa do Senhor. Só isso. Eu não quero sucesso, eu não quero dinheiro, eu não quero dinâmicas que não são próprias para mim. Eu não busco mais reconhecimento de nada. A única coisa que eu quero é que a misericórdia me acompanhe todos os dias da minha vida. Que eu seja um filho da graça, um mensageiro da paz. Só isso. Isso me basta, porque a minha porção é o Senhor. O Senhor é a minha herança. É no Senhor que está a minha confiança. Eu não resvalarei os meus pés. Porque quando eu olho para os montes, eu sei de onde me vem o socorro. O meu socorro é o Deus da minha salvação. Eu queria concluir, eu estou preocupado com a situação da igreja, sempre estive, talvez agora esteja mais, porque com os fenômenos das redes sociais, você começa a receber e ver e ouvir, trocar tanta informação, de tantos lugares diferentes, e você começa a ver que o problema é generalizado, as distorções, as manipulações, os desequilíbrios, as mentiras, as perversidades. No Código Penal, quando a pessoa provoca uma lesão corporal, o sujeito é preso. Mas não existe lesão na consciência. Se existisse, os pastores estavam tudo presos. Pelo menos a maioria deles estavam todos presos. Deveria ter uma lei que julgasse a lesão na consciência, porque o estrago dessa religião e desse pseudo-evangelho que está sendo pregado produz uma desarrumação mental no psiquismo de tal ordem que às vezes fica impossível de recuperar o indivíduo. O corpo, ele tem a capacidade de se recuperar de uma ferida, de um trauma.
Mas a alma, a coisa é muito mais difícil. Quando o trauma e a marca é na mente, é muito mais difícil de recuperar. Lidar com o sagrado é coisa muito séria. Porque você lida com coisas imateriais, você lida com coisas intangíveis. Você lida com o sobrenatural. E aquele que se confessa intermediário do sagrado, e aquele que se confessa portador de oráculos, ele carrega consigo uma responsabilidade muito grande. Porque ele tanto pode dar uma palavra para a vida, como ele pode dar uma palavra para a morte. Ele tanto pode edificar, quanto ele pode derribar. Ele tanto pode ajudar, como ele pode atrapalhar. Ele tanto pode trazer luz, como ele pode produzir trevas. Eu vi uma foto na internet que eu achei muito interessante. Eu me lembrei logo dos crentes quando eu vi aquilo. Era um cavalo amarrado numa cadeira. Não sei quantos de vocês viram essa foto. Mas ela revela muito bem o que acontece hoje no meio cristão, no meio evangélico. O cavalo amarrado numa cadeira e quieto. Qual é a mística por trás do fenômeno? Ora, o cavalo sempre soube que ele ficava amarrado em alguma coisa. Talvez na primeira vez que amarraram ele tentou sair, mas não deu porque estava amarrado numa árvore. Na segunda vez que amarraram ele tentou sair, mas não dava porque ele estava amarrado num estábulo. Na terceira, na quarta, aí de tanto ele ficar amarrado, ele já sabia que toda vez que o cara desce dele e amarra ele em alguma coisa, acabou, ele tem que ficar ali. Aí o sujeito desceu, não tinha onde amarrar, olhou para um lado, olhou para o outro, tinha uma cadeira e disse: vou amarrar na cadeira. Esse cavalo é tão idiota que ele vai ficar aí parado. E ele ficou. Ele não sabia que ele era muito mais forte do que a cadeira. E que se ele inventasse de correr, aquela cadeira ia se despedaçar no caminho. Mas ele não tem consciência para isso. E ficou ali preso. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Para vocês que estão me ouvindo aqui. Onde foi que amarraram você? Amarraram você na Bíblia? Amarraram você no altar? Você acha que isso aqui é o altar? Onde foi que amarraram você, meu irmão? Amarraram você numa igrejola? Num grupo? Numa denominação? Onde é que você está amarrado? Onde foi que prenderam a tua consciência? E a tornaram escrava de regras de homens, de interpretações bizarras, translocadas, perversas. Onde foi? E você está perdendo a vida e os anos estão passando. E você, ao invés de estar servindo a Deus, está servindo a você mesmo e a esses homens, e a esses loucos, e a esses lobos. Na minha oração e o meu desejo é que a sua consciência possa ser ressignificada conforme o Evangelho. Como eu gostaria de ter tempo para aprofundar isso com você, mas eu posso fazer isso lá em casa, se você for por lá. Na segunda-feira, 8 horas da noite, vai ser tão gostoso, você nem imagina. Mas por hoje era isso que eu queria lhe transmitir. E o meu desejo é que essa palavra, que levou talvez você a ver Daniel como você nunca tinha visto antes, e que talvez levou você a analisar esse capítulo 1 como você talvez nunca tenha analisado antes, traga uma nova percepção e um novo desafio de vida. Eu queria encerrar com as palavras do apóstolo Paulo. Abra aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Eu queria encerrar com esse texto de Paulo. Essa foi a lei que eu abracei. Portanto, eu quero compartilhar a lei que eu abracei com você. Diz assim o texto: porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa.
Entretanto, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei. Tornei como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de alguma maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Que o Senhor abençoe você e a sua casa, que você tenha um final de domingo abençoado, coma um sarapatel gostoso, assista o jogo à tarde, fique com seus filhos, namore a sua esposa, sente com seus amigos, carpe diem, aproveite o dia, viva a vida, e o Senhor te abençoará no nome de Jesus. Amém.